Pessoal, boa noite. Agradeço inicialmente a presença de todos aí num dia como hoje. Ainda bem que não choveu, deu para todo mundo vir com calma. E iniciamos hoje aqui, nesse espaço muito legal, a primeira edição do CEO Startups, encontro presencial de empreendedores. E o foco aqui é a trajetória de 3 empreendedores que estão aqui presentes. Nós agradecemos a presença de todos. O Arthur Rufino, que é CEO da JR Diesel, o Rogério Nogueira, que é CEO Colaboradores, e o Robert Dannenberg, é isso, Robert? Perfeito, CEO da Pet Booking. Eles estão conosco e vão mostrar aí um pouquinho da experiência de todo o processo, da trajetória deles profissional. E estão conosco também o Cláudio Gabilan, que é fundador da CEO Startups, e o Roberto Bruni também, que estarão mediando aqui o nosso encontro. Por favor, Cláudio. Eu acho que nem precisava de microfone, né? Assim. Boa noite, gente. É muito bom ter vocês aqui de verdade. Cara, eu não imaginava que o CEO Startups ia chegar aqui agora, onde chegou. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês, dizer que eu estou nervoso pra caramba. Estou um pouquinho emocionado até, porque isso aqui, para mim, na verdade, é uma oportunidade de retribuir o que o empreendedorismo tem feito na minha vida, e isso, para mim, não tem dinheiro que pague. Eu amo ser empreendedor, eu amo o empreendedorismo, e esse amor trouxe a gente até aqui hoje. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de vocês terem vindo, e queria contar um pouquinho do que a gente tem pensado, eu e o Roberto, que é meu sócio, pensado para o CEO Startups. Um flashback aí de como começou isso. Cláudio Gabilan se vê CEO de uma startup do Rio de Janeiro, pós-MBA de 21212 Academy, com o Marcelo Salles, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e começando ali a vida empreendedora. E, cara, o que um CEO faz? Qual é a dificuldade que o CEO tem no dia a dia? Como que a gente recruta pessoas? Como que a gente contrata? Como que você faz um fluxo de caixa? Sabe? Eu tive uma série de dificuldades como empreendedor, como CEO. Acredito que todo mundo aqui deva ter passado por isso ou está enfrentando alguma dificuldade assim. E eu comecei a pesquisar na internet, no Facebook afora, conversando com alguns amigos, falando das minhas dificuldades. E daí um amigo sugeriu, cara, por que você não cria um grupo no Facebook para, de repente, você identificar outras pessoas que têm o mesmo problema que você, e aí vocês vão trocando figurinha. E assim surgiu o CEO Startups, com um grupo no Facebook, com 5 pessoas, e depois eu comecei a adicionar todos os CEOs que eu conhecia, Marcelo Salles, esse povo todo, adicionei até o Arthur, que eu nem tinha contato na época, adicionei o Arthur lá. Falei, cara, eu vou adicionar todo mundo porque eu quero colher coisa boa, de gente boa. E assim a gente começou a tocar o CEO Startups. E aí, de um grupo de 10 pessoas, começou a vir 200 pessoas, 300 pessoas. Hoje a gente está com um grupo bacana aí de 700 pessoas. Não é um grupo muito barulhento, mas é um grupo muito produtivo. É uma galera que se fala todo dia aí, troca networking no nosso grupo também do WhatsApp e está sempre se ajudando. Então, esse é um dos pilares do CEO Startups. Nós queremos melhorar o grupo, queremos avançar e trazer gente com mais conhecimento que nós, gente com mais experiência que nós, para nos ajudar, para ser mentores, para nos guiar, e assim a gente tornar o CEO Startups uma associação, fazer o CEO Startups se tornar um centro de treinamento do CEO. Essa é a nossa visão, esse é o caminho que a gente vai trilhar em final agora de 2016, 2017. Então, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Obrigado a todos os palestrantes, obrigado a todos vocês. E muito obrigado, Google, por ter aberto as portas para a gente. Tá bom? Obrigado, gente. Aproveitem o evento. A gente depois vai ter aí um momento de pergunta e resposta. Por favor, não fiquem tímidos, tá bom? Metralha a galera aqui de pergunta. Obrigado, tá, gente?
Roberto Bruni, por favor. Boa noite, pessoal. Eu só queria dizer algumas palavrinhas assim, do por que isso surgiu, né? Eu conheci uma pessoa que está aqui hoje, o Tiago, não estou vendo o Tiago agora estou vendo o Tiago, que me falou, olha, existe um grupo de CEOs que se comunica pelo WhatsApp. Eu achei a ideia interessante e pensei, olha, que bacana, né? Deixa eu me juntar ao grupo, né? E depois que eu comecei a fazer parte do grupo, eu fiquei pensando, olha, não existe nada assim no Brasil que possa realmente dar a informação que o CEO precisa, né? Como ele se prepara, como ele se veste, como ele vai falar com um potencial investidor e falar as coisas certas e conseguir avançar com a empresa dele, né? Para uma pessoa que já vem do mercado é diferente, é mais fácil, mas para quem está começando do zero e tem poucas conexões, é muito difícil, né? Então, surgiu essa ideia na minha cabeça, eu conversei com o Cláudio, a gente achou que tinha tudo a ver, e eu comecei a pensar, olha, vamos começar no Brasil e, quem sabe, a gente consegue levar isso aí para o mundo, né? Então, a gente convidou uma galera que a gente acredita que tem uma mensagem positiva para passar para vocês, né? O Rogério do Colaboradores, o Arthur da JR Diesel e o Robert da Pet Bookings, né? O Robert é até um amigo meu de infância, então é um negócio bacana. O Luciano já é um amigo meu de 20 anos. Então, a gente espera que vocês se sintam entre amigos, façam as perguntas que quiserem, e a gente está aqui para compartilhar isso com vocês, e obrigado outra vez por aparecerem com a gente. Obrigado. Pessoal, eu queria convidar aqui todo mundo, por favor, Roberto, Cláudio, o próprio Arthur, o Robert e o Rogério, para comporem aí o nosso espaço. Lembrando que esse espaço é bem democrático, fiquem à vontade de perguntar, questionar, interromper se for preciso, mas não deixem a pergunta passar. Às vezes pode ser bem interessante e auxilia também o palestrante. Iniciamos com o Arthur Rufino, que é CEO da JR Diesel. O Arthur Rufino é um pequeno histórico, ingressou no negócio da família em 2006, é isso? E apto para liderar uma frente macro de estruturar, desenvolver e regulamentar o mercado de peças usadas. Nesse percurso, fundou a ADERA, que é a Associação Brasileira da Desmontagem e Reciclagem Automotiva. E na posição de presidente, o objetivo era disseminar toda a experiência de gestão e inovação da JR Diesel para o mercado automotivo e apoiar empresas de desmontagem veicular que buscavam superar os obstáculos de um mercado reconhecido por sua ilegalidade e informalidade. Hoje ele ocupa o cargo de CEO da JR Diesel e, é óbvio, impulsionando todo o objetivo em propósitos de organização do segmento, redução da criminalidade, envolvendo veículos e redução da pegada de carbono do setor automotivo. Por favor, 20 minutos é o tempo que você tem, mas fique à vontade aí de dar o seu parecer. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite também. Bom, contando rapidinho da JR Diesel, nós somos uma empresa nascida em 85, literalmente de um acidente. Meu pai era diretor do Play Center, não tinha nada a ver com o mercado automotivo. E fora desse emprego, ele empreendia com 2 caminhões que puxavam adubo na época. Esses 2 caminhões se envolveram em acidentes e a única forma viável de recuperar o investimento na época foi desmontando esses caminhões na oficina de um tio. A JR nasceu ali. E o que aconteceu com a JR como para sair do padrão do desmanche brasileiro, né? Esse cara ele vinha com uma cultura do Play Center de encantamento, organização e limpeza. A hora que ele caiu dentro de um desmanche, ele não conseguia agir diferente. Isso estava impregnado nele como cultura. E aí isso criou um conceito diferente de desmanche lá atrás. Esse negócio começou
a virar uma paixão para ele, né? Óbvio, teve um resultado financeiro interessante a venda inicial desses caminhões, mas isso foi evoluindo, até que a gente criou em 87. Eu estou falando, eu tinha 4 anos de idade. Mas criou em 87 o nosso código de rastreabilidade e até então isso não era uma regra do mercado, isso era um diferencial competitivo. A gente se comportava diferente em relação aos consumidores, que passaram a ter uma ferramenta de conferir a origem do veículo que a gente estava desmontando ali. E isso abriu o campo para a gente explorar a pessoa jurídica, né, o transportador, o frotista como cliente. E isso explodiu a JR no mercado de transporte, principalmente. A gente ficou muito conhecido, meu pai passou a ser uma pessoa muito respeitada no segmento, até que em 94, 95, ele começou essa credibilidade, ele começou a usar também para um negócio paralelo de venda no atacado de veículos pesados. Então, ele comprava a renovação de frota de uma JSL, Júlio Simões, a gente chegou a pegar da Brahma, a gente comprou 301 caminhões de uma vez só, e isso foi cada vez mais projetando o nome da JR e o nome do Geraldo no mercado. Por volta de 98, com tudo isso que a gente fez no mercado, as montadoras começaram a nos procurar para que a gente também fosse concessionário das marcas. E eles estavam sempre oferecendo praças pouco atrativas, até porque as boas já estavam tomadas. E aí uma montadora em específico, foi a International na época, ofereceu as principais praças de São Paulo para o meu pai. Então, topou o desafio, a gente fez um investimento bastante alto na época, acho que era uma coisa na casa de 8 milhões. E aí a gente criou a maior concessionária da marca no mundo. E foi um negócio fora do normal. E aí se provou a eficiência que nós tínhamos em vender veículos. Tão eficiente que a gente vendeu mais do que a marca conseguia entregar. A gente colocou mais caminhão no mercado do que ela conseguia da manutenção e garantia. E a marca afundou no mercado. Exatamente. Com esse episódio em relação à marca, a nossa empresa JR Veículos quebrou, faliu, literalmente, e a JR Diesel, que continuava saudável, bonitinho lá, absorveu essa falência e entrou em concordato em 2003. Por que eu gosto de contar essa história? Porque é aí que começa a minha formação e a formação do meu irmão como executivos da empresa. Nós éramos 2 playboys, não tínhamos nenhuma referência de valor de alguma coisa, a gente só sabia preço. Até pela origem do meu pai é uma pessoa muito simples, meu pai veio de lixão, literalmente. Então, ele quis colocar na nossa vida tudo que ele não tinha tido na infância dele. E ele vinha nos estragando e, graças a Deus, a gente quebrou, porque a gente virou gente de verdade. Mas de 2003 a 2008, o meu irmão já estava super firme na empresa e eu era extremamente vagabundo também, então eu estava num vai e volta forte da empresa. Mas eu sempre fui, era uma brincadeira constante dentro da empresa, que eu era a oposição. Porque meu irmão é igualzinho ao meu pai e eu sou totalmente oposto. Então, tudo que eles sempre fizeram, né? Isso é feito há 20 anos aqui dentro, não mexe nisso aí, eu era o cara que queria mexer naquilo. Porque eu era um cara questionador. Lá por volta de 2006, 2007, eu comecei, não era nem vontade de trabalhar, porque eu já namorava há bastante tempo e precisava casar. Eu falei, não, deixa eu me encontrar aqui dentro. E aí eu comecei a tentar criar um espaço para mim dentro de uma empresa que já tinha uma cultura super estabelecida, a empresa era bem sucedida fazendo daquela forma. Mas eu falei, não, eu preciso do meu espaço aqui. E aí eu comecei a questionar as coisas, mas colocando um pouco mais de mão na massa, eu fui sendo cada vez mais ativo dentro da empresa. E aí eu comecei a ganhar o respeito do meu pai.
comecei a pôr a mão em processos, daqui a pouco eu coloquei a mão no administrativo, e aí essa coisa começou a se construir, começou a construir ali uma nova fase da empresa. E ele aceitava essa inovação, não era difícil? No começo ele aceitava para eu poder ficar dentro da empresa, porque ele sabia que eu queria ir embora para Tem meu filho aqui. Só que daí eu fui ganhando, assim como ele ganhou credibilidade com o mercado, eu comecei a ganhar credibilidade com ele como profissional, não era nem gestor na época. À medida que eu fui crescendo isso, eu fui pegando gosto, pegando paixão pelo negócio, e aí que foi a grande virada, foi 2008 isso, e também ele foi ganhando, quanto mais crescia essa paixão, mais ele me soltava para fazer o que eu quisesse dentro da empresa. Em 2009, que eu já estava mais firme, eu falei, pai, me dá meia dúzia de passagens aí que eu vou viajar o mundo. Ele falou, ferrou, o cara não quer mais saber de trabalhar, e agora ele viaja de vez e não volta mais. Na verdade, eu queria conhecer o nosso modelo de negócio em outros países, eu queria entender o que cada país fez para esse negócio se organizar, porque eu tinha uma sensação de que em algum momento o nosso negócio podia ser proibido. A gente está falando de um mercado que 95% era ilegal até então. Nós crescíamos cada vez mais, e assim como o mercado ilegal crescia cada vez mais. Então, era uma preocupação grande. E eu tinha outra preocupação, que era uma preocupação só minha, não era do meu pai e do meu irmão. Como é que a gente dava escala para isso? O JR ganhava muito dinheiro, meu pai estava cheio de dinheiro no bolso, mas como é que é o próximo passo? Onde está a perpetuidade desse negócio, né? Então, eram questionamentos que eu acabei guardando para mim, porque se eu colocasse na mesa, eu ia ser de novo a oposição, de novo maluco, e comecei a pesquisar esse mercado. Eu fui para a Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Hungria, Turquia. Eu viajei o mundo inteiro. Onde eu não estive, eu tive uma pesquisa mais profunda. Falei com a Toyota para conhecer o mercado japonês. Isso foi em que ano? Em que ano, Arthur? 2009, 2010, eu fiz todas essas viagens. Perfeito. E eu comecei a importar um pouquinho de cada um desses conceitos para dentro do nosso processo. E aí, depois das passagens, eu pedi um pouco de dinheiro para o meu pai para a gente começar a reestruturar a JR, desde software, a gente hoje trabalha com TOTOS lá dentro, treinamento de pessoal, reciclagem também, até da cultura. A cultura estava muito agarrada no passado e, assim, por mais que fosse difícil, eu precisava que a cultura tivesse um facelift ali. Eu não podia abandonar a cultura, que era muito forte e muito valiosa, mas ela tinha o lado negativo dela. Então, nesse período, eu fiz tudo isso, e a hora que ficou pronto, aquele negócio ficou maravilhoso. As pessoas chegavam assim, nossa, aqui parece uma concessionária falando, não fala mal do meu desmanche. E aí eu falei, agora começa o meu trabalho, assim, eu tinha a sensação de que eu podia influenciar uma possível regulamentação. E aí eu falei, bom, eu preciso primeiro mudar a opinião pública em relação a esse negócio. Então, toda a verba de marketing que a JR tinha, e era muito pouca mesmo, até porque a JR é muito forte no boca a boca, então a gente nunca teve muita verba de marketing, eu coloquei em assessoria de imprensa. E esses caras começaram a se encantar com um bicho esquisito que era um desmanche fora da página policial. Então, época negócios, isto é dinheiro, valor econômico, Globo, SBT, todo mundo gostava de falar da gente. Era muito fácil vender a gente para a mídia, porque os caras estavam cansados de falar que estouraram um desmanche. Parece que esse desmanche era bexiga. Então aproveitando, como é que foi a experiência fora nesses países, assim, rapidinho? Você viu muita distinção do que é hoje no Brasil? Nenhum mercado era parecido com o Brasil, porque todos eles enfrentavam o mercado de peças roubadas, peças de veículos roubados, mas era... menor escala, talvez. Os piores casos, 30% do mercado era ilegal. Aqui a gente está falando de 90%, 95%. Na Europa, você tem um mercado que a regulamentação engessou demais o mercado, porque ele era uma regulamentação muito focada em metas de reciclagem mesmo, material. Eles meio que deram um dane-se para o reuso, que é a parte mais rica aí do ciclo, né? Estados Unidos é Estados Unidos, dane-se o ambiental, vamos ganhar dinheiro, né? Mas é um mercado maravilhoso. É um mercado que, depois de todo esse processo de assessoria de imprensa que a gente fez, que a gente
criou o conceito do desmanche legal no mercado, uma das mídias que falaram da gente foi o Merger Market, que é um caderno do Financial Times, na verdade um produto do Financial Times, e um grupo americano chamado LKQ tomou conhecimento da gente. É um desmanche que no ano passado faturou 7 bilhões de dólares. Os caras desmontaram 700 mil veículos no ano passado. São 650 unidades de desmanche. E eles tentaram comprar a gente em 2012, baseado nesse veículo que falou da gente. Então, os Estados Unidos tem esse bicho gigantesco. O Japão é um mercado maravilhoso. São 3,6 milhões de veículos desmontados ao ano. É mais do que o Brasil produz. E é engraçado que eles não têm mercado interno para peça usada. Eles exportam para 74 países. Então, cada um dos países, com as suas particularidades, deram um formato para o desmanche. Quando eu voltei, eu falei, dá para a gente criar no Brasil o mercado, porque ninguém fez nada. 95% do mercado é ilegal. Eu sou uma startup com 30 anos de experiência. E aí que a gente viu uma oportunidade gigante para inovação nesse segmento. E aí, 2012 foi um ano de colher muitos frutos dessa assessoria de imprensa que a gente fez. Então, eu prestei consultoria para Porto Seguro para fazer a Renova Ecopeças, que é o desmanche deles. A Porto Seguro com muito olhar para o verde, era uma coisa muito institucional para eles, mas já de olho na recente regulamentação do seguro popular, que permite o uso de peças usadas na reparação de um sinistro. Porto Seguro, eu falei com muita montadora para conversar de renovação de frota, mas principalmente eu falei com o governo. O governo estava interessado em conhecer o que é esse bicho, que até um ano atrás era um problema para mim, e esse cara está me apresentando como solução. O Detran, na época, o presidente era o Daniel Nienberger, foi extremamente receptivo com o projeto. E aí, nesse relacionamento, já tinha montadora, tinha todo mundo. 2013, março de 2013, o governador de São Paulo tinha a eleição como um desafio. Ele tinha a violência como principal desafio ali. E ele viu que 75% dos latrocínios do estado de São Paulo estavam relacionados ao roubo de carros. Eu falei, proíbe o desmanche, a ideia do secretário de Segurança, proíbe o desmanche, acabou o problema. E aí, o que seria a facada final do meu mercado, como eu tinha começado a me preparar desde 2009, isso foi um presente, porque o meu mercado estava em pauta, estava fácil. E aí eu tinha todo esse time, tinha montadora, seguradora, o próprio Detran. Entramos lá, a gente mostrou para ele um case da Turquia, onde a falta de peças legais fez explodir o mercado ilegal. Cara, desmanche é igual droga. Se você atende a demanda do consumidor com peça legal, para que o cara vai procurar a peça ilegal? A conta é fácil. E aí ele entendeu que o espaço não era para uma proibição, e sim para uma regulamentação. Em 9 meses a gente construiu a lei do desmanche. Com um ano essa lei reduziu 22% o roubo de carros em São Paulo. Então, o que é gostoso daquela paixão que nasceu em 2008? Isso virou um propósito que salva vidas. Quando a gente vende um motor de caminhão, a gente evita que mais de 270 quilos de CO2 sejam emitidos na atmosfera para atender sua demanda por um motor. Então, o dinheiro é gostoso, mas, cara, todo ano que sai, todo mês que sai, mais um pouco de redução do roubo de carros, eu sei que mais uma família tem um pai a mais ali, tem uma mãe a mais, porque a gente fez um trabalho bacana. Então, pós-lei, o que nasceu disso foi uma valorização bizarra do nosso mercado, uma valorização bizarra do meu nome como veículo para você navegar nesse mercado que ainda é sombrio pra caramba. É isso que eu ia perguntar, como é que eles se comportaram, assim, sabendo que você faz tudo muito legalizado e existe o mercado que não é legal. Como é que foi esse conflito, suposto conflito? O bandido, por natureza, ele não gosta de ter trabalho, né? Então é por isso que ele rouba. Se tem alguém organizando esse mercado, eu vou roubar outra coisa. Então, eu sou até mentor de uma startup que está aqui, que a primeira coisa que eu falei para ele há 2 anos atrás, eu falei, olha, eu estou organizando esse mercado, vai explodir o roubo de carga, cria produto para esse segmento.
É exatamente o que está acontecendo agora. Ele está com uma demanda gigante por dispositivos que comecem a solucionar essa coisa. Então, até um pouco do que eu fiz, eu comecei a ser procurado por mercados paralelos que, assim, Arthur, como é que você resolveu isso aí? Porque a gente está começando a receber os seus bandidos, né? Esteja convidado aí para o próximo, né? Próximo CEO Startup, você está convidado. E aí, mas uma coisa interessante é que a gente virou literalmente uma startup com 30 anos de experiência. A gente tem uma vantagem competitiva fora do normal, porque nós somos a única empresa com governança corporativa, com um planejamento estratégico, com essa visão para navegar nesse mercado. A gente convida mais gente para entrar nesse mercado. Então, como presidente da associação, eu tenho a missão de compartilhar o que eu criei na JR Diesel com os outros desmanches já instalados que estão a fim de de regularizar e os novos entrantes também. Então, desde gringo até seguradora, seja quem for, quer entrar nesse mercado, procura associação que a gente dá todo o conhecimento, porque não existe luta solitária. Eu não vou vencer o mercado ilegal sozinho. Eu preciso de muitas JRs, eu preciso de muitas renovas ecopeças, como a Porto Seguro fez, para atender a demanda do consumidor. O dia que todo mundo tiver a peça usada ao alcance, a gente não precisa dar um tiro para fechar um desmanche legal. Ele vai fechar por inviabilidade. Arthur, só para finalizar, como é que você vê o momento econômico? Isso interferiu no seu negócio? Essa turbulência toda econômica no país, economia política, isso interferiu de alguma maneira? Não, mas interferiu positivamente, porque com a queda da venda dos veículos, existe uma procura extra por manutenção. E como essa crise foi muito intensa, a tendência era de busca por uma manutenção ainda mais barata, que aí é onde a gente entra. Tradicionalmente, você procura um desmanche não porque ele é mais barato, é porque você não achou a peça nova. Mas, nesse momento, o preço está sendo cada vez mais importante para a manutenção de uma frota. Para finalizar, a gente tem sempre um espaço muito pequeno. O mercado automotivo, como é que ele sentiu isso? O mercado montadora, o que eles sentiram do seu negócio? Se era uma ameaça? A vida inteira a gente foi ameaça, né? Porque era um bicho que ninguém controlava, né? Não tinha regra, era bandido, não dava para você conversar. Mas, óbvio, vamos falar aí de Uber e taxista, né? Quando a gente se regulamentou, tinha ali uma porção do mercado que era aqueles caras mais conservadores que falavam assim, esses caras continuam sendo bandidos, esses caras vão estragar nosso negócio, etc. Eu falei, meu amigo, você tem dois tipos de concorrente. Você tem o ilegal, que você não tem controle nenhum, e você tem a mim. Com qual você quer conversar? E aí, essa coisa vem evoluindo e cada vez mais esses caras se sentem felizes por ter alguém para pôr na mesa para conversar. Até então eles não tinham. Então, é questão de tempo para o mercado se acostumar de que vai ter uma cadeira a mais na mesa para conversar. Legal, legal. Muito bom, Arthur. Agradeço aí a sua colocação. No final tem perguntas, espaço para perguntas. Se vocês quiserem fazer algum questionamento ao Arthur, será bem-vindo. Pulamos agora para o Rogério Nogueira, CEO Colaboradores. O Rogério é empreendedor serial. ROG Nog, é isso? Esse é o apelido do Rogério. Ele vive tecnologia desde 1994, trabalhou na área de estratégia e desenvolvimento das agências Young Rubicon, na Thomson e o Anderman. Para quem não conhece o mercado publicitário, são praticamente as maiores agências aqui do Brasil, e empresas de telecomunicação dos Estados Unidos, Portugal e México. E após ter co-criado as empresas o WeFit, o ECA e Captar, hoje é sócio fundador da Startup Colaboradores, que reside no Cubo, perdão. E o Rogério tem como missão desenvolver pessoas e materializar ideias. Rogério, por favor. Muito obrigado, Luciano. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só para direcionar melhor algumas das coisas que eu pretendo compartilhar com vocês, quem aqui já é empreendedor? Boa, tem alguns aqui. Quem pretende empreender? Quem não levantou a mão é o quê? Trabalha, perfeito. Quem trabalha numa startup? Obrigado. Boa, tem algumas pessoas também. Legal, então eu vou tentar direcionar um pouco do que eu estou falando aqui. Eu vou precisar falar de pé, gente, porque eu não consigo falar sentado. Tá? Prazer, eu sou o Rogério. Tudo bem?
Sou Rogério, sou da Startup Colaboradores. A nossa missão é fazer o salário das pessoas render mais. Tá? Precisa do microfone ou está todo mundo ouvindo? É bom. Tá. Então, vou trocar aqui, como o Cláudio falou no começo, eu senti a falta de um pouco de troca, né? O que está dando certo para você, o que deu para a gente. Então, eu trouxe aqui 7 dicas do que eu senti que faz a diferença, né? Primeira coisa que faz diferença para valer mesmo, numa startup é ter um time forte. Certo? Já é sabido e é um fato que a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Isso é verdade. Só que a gente quebra se a gente estiver mal acompanhado. Então, uma das aprendizados que eu já tive, em uma empresa, eu trabalhei com muita gente muito boa e a gente explodiu, foi super certo, ganhou dinheiro, vendeu a empresa. Mais recentemente, na Colaboradores, a gente foi trabalhar num outro modelo, que a gente estava inicialmente com uma grana pequena, fizemos um super plano de negócio, falei, eu vou pegar um monte de gente júnior e vou desenvolver aqui dentro. Gente, gastei muito dinheiro, muito tempo meu, muita atenção minha para desenvolver essas pessoas. Arrisco até dizer que eu demorei um pouco para falar, preciso de braço forte. Tá? Junto com um time forte, uma coisa que o Arthur falou também, que é uma cultura forte. Então, quando você tem uma cultura forte, as pessoas sabem por que elas estão lá, e isso ajuda muito a recrutar e trazer gente boa. Porque não necessariamente gente forte é gente cara. O que a gente mais lê por aí é matéria de gente falando, não aguento o meu emprego. Então, cara, se você tem um negócio com potencial de crescer, que se esse cara te ajudar a crescer, ele vai crescer também, cara, tem muita gente aí a fim de viver isso. Só que você tem que ter uma cultura forte. Então, você também tem que saber quem é você, qual é a sua startup e por que esse cara vai vir trabalhar com você. Então, você tem que saber se vender. Você tem que achar esse cara e vender. Falar, vem trabalhar comigo, que você vai se dar bem. Se eu me der bem, você vai se dar bem também. Vamos todo mundo se ajudar. Então, já tem que ser um pouco vendedor desde essa hora para vender o sonho, né? Além do trabalho de ter um time forte, eu sou muito dessa filosofia e sempre tive, que é acabar com o trabalho braçal, o trabalho repetitivo. Olha aquilo, se tiver que fazer uma vez, fala, vou ter que fazer isso outras vezes, então já faz para ser reaproveitado. Isso não é balela não, gente. Se eu vou escrever esse e-mail, como é que eu escrevo esse e-mail? Já salvo um template para usar esse e-mail toda hora. Se eu vou ter que fazer proposta toda hora, como eu deixo ela mais pronta possível para refazer? Se eu vou fazer alguma coisa, vou no Google e falo, tem alguma ferramenta, alguma startup, né, que já faz isso que eu estou precisando fazer? Inclusive, isso é um assunto que eu levo para grandes empresas como BR Foods, Accenture, Saint-Gobain e muitas outras, que o pessoal dessas grandes empresas, quando tem um problema, junta um time, chama a TI, gasta 9 meses para resolver um problema que se tivesse colocado aqui, gestão de projetos ágil, ia achar 400 ferramentas e ia sair usando. Então, procura. Tem sempre alguma ferramenta para te ajudar a fazer. Se você não usa a ferramenta, se você não pensa dessa maneira de trabalhar de maneira rápida, você não vai ser exponencial. Não sei quem conhece quem conhece esse EXO, quem sabe o que é isso? 3 pessoas sabem o que é isso. Gente, Expo é de um livro chamado Exponential Organization, é um dos melhores livros, que agora o presidente da Accenture Brasil, agora as empresas de Open University estão falando, leia esse livro, mas esse livro já tem 7 anos, foi escrito na Singularity, e ele fala sobre como ser uma organização exponencial, que é o problema que o Arthur pensou lá atrás e falou, qual que é o próximo passo, como eu escalo isso? Como é que se abre 600 desmanches nos Estados Unidos? Não sei se é no mundo, mas como se abre 600 desmanches? O cara pensou exponencial. Então, como é que eu faço algo que eu não impacto uma, mas que eu impacto 15 mil pessoas, 100 mil pessoas? Se tudo que você faz é trabalho braçal, vou fazer ligaçãozinha, vou ir lá fazer uma reunião, vou vender, vou fazer uma apresentação. Gasto 1 hora para chegar no cliente, 1 hora numa reunião, 1 hora para voltar. Quantas reuniões você faz por ano? Se você vender 10% dessas reuniões, quantos clientes você vai ter no final do ano? Isso não é exponencial. Então, startup existe um monte, empreender é muito legal, mas como você escala é o que vai fazer você diferente. Trabalho linear, resultado linear. Aquele planinho de negócio que é, se eu tiver 2 vendedores, cada vendedor vende 2 mil por mês, cada mês eu vou ter 4 mil reais novos na minha receita. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, 16. Porra, cheguei no final do ano faturando 60, que legal. Entendeu? Parabéns, está indo bem, se paga. Mas isso não é exponencial. Então, pensa como fazer isso, usa a tecnologia, a ferramenta. E tudo que você aprender,
Não importa se você tem 3 funcionários. Nossa startup hoje tem 13. 13 que trabalham por 30, mas tem 13. Se eu fizer algo que eu não compartilho com o pessoal, eles não vão saber isso que eu fiz. Se o meu colega fizer algo que eu não sei, como é que eu vou levar esse diferencial para o meu cliente? Então, tudo tem que ter uma maneira clara de todo mundo saber, não importa se é do comercial, da área de customer, do desenvolvimento, da área de parcerias, todo mundo tem que saber, nossa, pessoal, dá para fazer isso desse jeito agora. Olha essa funcionalidade nova. Então, isso tem que estar muito fácil, de muito fácil acesso para todo mundo. Melhor maneira de fazer isso? Uma boa organização da rede. Além de outras ferramentas, mas começa gravando as coisas na pastinha certa, numa rede na nuvem, entendeu? Legal. Outra coisa muito difícil, e é difícil mesmo, foco. Cara, tem um monte de e-mail chegando, um monte de gente querendo falar com você, cada hora uma ideia nova. A ideia nova sempre parece mais legal do que aquela que você já está pondo em prática, mas é melhor você se predispor a pôr alguma coisa por 3 meses e fazer começo, meio e fim, segurar a ansiedade, do querer ficar mudando toda hora. Se você mudar toda hora, vai passar um ano, você não fez nenhuma. Então, foco, tá? E se divirta. Essa questão, assim, work hard, play hard, é verdade, gente. Ter uma empresa é punk. Puta, vai faltar grana, vai dar dor de cabeça, vai varar a noite, não vai no aniversário de um amigo. É fogo. E é uma jornada. Então, já que vai viver essa jornada, vamos curtir a jornada? Vamos acordar de manhã predisposto, vamos dormir predisposto? Como é que você faz isso? Cara, com um bom time, com um clima legal, se divertindo. Você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Porque se você não tiver propósito, está igual o pessoal que está querendo sair das grandes empresas. Se você não sabe onde você vai chegar e está lá martelando todo dia, porque está melhorando R$1.000 de faturamento, R$2.000 de faturamento todo dia, isso não é propósito, isso não vai estar te motivando. Então, curta a jornada, curta a galera que está trabalhando com você, coloque coisas importantes no seu dia a dia. Isso vai ajudar. Então, disciplina. Se vocês olharem as principais pessoas de sucesso, acordam cedo. É um fato. E não é 6 da manhã, acordam 5. Acorda às 5, vai para a academia, cuida, oxigena o cérebro. É um fato isso, entendeu? Tem os seus momentos, almoço com um negócio. Lá no escritório a gente gosta de segunda-feira, dia de marmita. Então, a gente almoça junto. Então, você vai colocando coisas que ajudam na cultura, mas ajudam o dia a dia a ser mais legal. Porque senão é maçante pra caraca. O dia passa, parece que você não produziu nada. Você, no final de semana, está esgotado e com o sentimento que você não fez nada. Tá? Agora, se você tem a disciplina de organizar os seus to-dos do dia e falar, eu vou fazer eles, fantástico. Se não der tempo de fazer alguns, faz parte do dia a dia. Mas você chegou no final de semana, você fala, caraca, fiz 40 coisas. E o sentimento de realização vem. E isso ajuda você a ter o quê? Produtividade. Tá? Saúde, já falei, super importante, não só como válvula de escape, mas é importante ter esse hábito. Você está um pouco sozinho enquanto sócio, então colocar um pouco de saúde, colocar meditação, tudo isso ajuda a oxigenar o seu cérebro. Você ter bons momentos da equipe é fundamental, com o pessoal também, que a pressão é grande, para a gente chegar lá, entendeu? E nessa questão mesmo, uma vez eu li um livro sobre taoísmo, sabedoria da natureza. Quem quiser ler é muito bom mesmo, várias sabedorias. E um dos capítulos do taoísmo é o bambu, né? Daí dá para falar um monte de coisa sobre o bambu, sobre a flexibilidade do bambu e outras, mas a que mais me chamou a atenção foi que o bambu ele deixa espaços vazios. Se você não tem vazio, você não cria. Como é que eu vou criar num espaço que está lotado? E eu já lia muito sobre isso e outras coisas aquela coisa, né? Quanto mais rico o cara é, mais rico ele fica. Não é só por causa do dinheiro, é que ele consegue ter tempo para fazer negócio. Ele consegue ter tempo para pensar. Então, a gente tem a cultura, não só eu, mas todo mundo da equipe, de realmente dedicar pelo menos 20% do tempo para pensar coisas que não são do dia a dia. Como é que eu faço isso que eu faço melhor? E, gente, isso é regrado, tem que estar na to-do list. Das 7 às 8 da manhã eu vou estar lá rabiscando. Quinta-feira agora, estava lá no Rio num curso, ficamos um dia inteiro no curso e ainda saímos à noite para aproveitar que a gente foi oxigenado para pensar em coisas que vão fazer a gente levar lá. Então, nesse horário é o que a gente coloca para crescer mesmo. Novamente, a vida de empreendedor é um pouco solitária. Então, você precisa ter uns momentos para estudar, você precisa ter um momento para trocar, para fazer network, outras coisas, porque senão realmente você emperra. Como é que eu estou com o tempo, gente? Está dentro ainda? Legal. Cara, eu ouço muito essa pergunta. Sócios. Quem tem sócio?
Quem está empreendendo e não tem sócio? Tá vendo? Tá bem, meu? Quem está empreendendo e não tem sócio? O que eu mais escuto realmente, eu não sei se eu procuro um sócio. Eu adoro sócio. Tenho sócio pra caraca. Estou na minha 3ª empresa e agora eu tenho 5 sócios. Nessa aqui. Fui aumentando. Tá? Sócio é muito bom. Sócio é muito bom. Sócio te dá gás, complementa, troca ideia. Se você quer viajar para um curso, ele segura as pontas. Tudo isso é importante. Detalhe, esqueci de falar. Um time segura as pontas também. Se você dá autonomia, o cara tem um papel claro, entende que aquela é a parte dele da empresa, que o trabalho dele faz a diferença, cara, isso é super importante naquela parte do time, tá? Mas sócio tem tudo isso. Mas, Rogério, me falaram que sócio é um problema. Se você faz qualquer coisa na sua vida mal feito, vai ser um problema. Se você escolher o seu sócio mal escolhido, é um problema. Então, a culpa não é do sócio. A culpa é da sua escolha. Entendeu? Então, pega o sócio, tem propósito em comum, esse cara é complementar aí, esse cara anda no ritmo que eu quero andar. Eu já sofro com um sócio que não anda no meu ritmo. E a gente conversa abertamente sobre isso. Daí ele vai lá, ele tenta fazer um coach, melhora mais um pouquinho, a gente troca. Eu pego leve para não espanar o cara. E a gente vai junto crescendo. É o feedback que eu mais escuto. Então é o seguinte, assim, sócio é muito legal, mas entenda bem o que ele vai trocar com você, entendeu? O que ele tem para somar. Eu vejo muita gente ansiosa querendo ter sócio. Eu quero fazer um app, preciso de um sócio técnico. Sócio técnico é super fácil de errar, porque primeiro você não sabe se o cara é bom, segundo você não sabe se o cara é tipo esquizofrênico, louco, O que mais acha é programador problemático, cara. Quem aqui já tentou fazer uma startup que o programador não entregou o projeto? Aí, ó. Entendeu? Então, escolher é muito difícil. Então, não se afobe, cara, porque precisa ter, faz toda a diferença. Um investidor, quando vier falar com vocês, ele vai analisar isso. Também ele vai analisar o time, vai analisar a ideia. Vai ver que nem tem slide de ideia. Ideia, cada um tem a sua aqui. Se ela está resolvendo um problema, tá bom. Então, gente, esse é um negócio super sincero sobre sócio. Tal. Eu já separei de uma sociedade, onde eu resolvi sair da sociedade, fiz um acordo. E show, saí da sociedade, essa empresa continua até hoje. O iFit, puta empresa, foi que nem abandonar um filho, Porque tem uma metodologia incrível, o cara lá hoje está ganhando mais dinheiro do que eu estou ganhando na minha atual, porque é mais nova. Mas, cara, é super difícil desapegar. Agora, em outra, pode acontecer o seguinte, você querer tirar um sócio, e pela lei você não tira. A não ser que o cara mate alguém, existe um tipo de justa causa, existe. Mas é o seguinte, fora isso, ele não sai. E o que significa isso? Se o cara quiser parar de trabalhar, você vai segurar a startup sozinho, ele vai estar no contrato social. Se a startup estourar de dar dinheiro, e ele tiver 20%, 30% dos dividendos vai para ele. É lei. Entendeu? Óbvio que você pode fazer, que ele não distribui dividendo, aumenta o seu salário. Tem um monte de coisa a fazer. Mas pela lei, ele é seu sócio. Dependendo do acordo de cotistas que você tiver, se você tentar vender a sua parte, ele tem direito de vender a dele junto. Então, quero vender... tenho 20% da empresa, vou sair, arrumei alguém que paga 1 milhão nos meus 20%. Opa, sou seu sócio aqui. Também quero vender a minha junta, eu tenho direito de saída igual ao seu. Tá? Então, essas questões da sociedade é um problema se você está querendo sair... Rogério, só aproveitando, muito nesse gancho aí, quem começa a sociedade, você indica um contrato antes ou depois? Isso geralmente ocorre depois de um sucesso, que a coisa acontece juridicamente, né? Depende da pessoa. Assim, eu tive que fazer um acordo de cotistas porque os meus investidores pediram, mas gastamos muita energia nisso. Então, baseado que toda a sua energia tem que ir para o próximo slide... que eu vou falar, eu não gastaria tempo discutindo isso agora. Eu acho que você tem que namorar. Namora, faz um tempo, às vezes faz um acordo de um vesting, não sei o que você vai combinar com o cara, fala, se der certo, daqui 6 meses a gente reforça, não sei, mas não vai assinando contrato social sem ter certeza que o cara é o cara certo. É mais difícil que casamento. Quem aqui já separou no casamento?
Cara, deu uma dor de cabeça, mas passou, não passou? Assim, tirando filho e tal. Mas, no geral, a vida passa. Com sócio, se o cara não quer assinar e um monte de problema, não passa. Você vai carregar o cara para sempre. Entendeu? Não é fácil que nem você ir num juiz e pedir a separação. Entendeu? Que é uma dor de cabeça, mas você consegue. Mas, por lei, você não consegue tirar um sócio. Tá? Então, muito cuidado nesse ponto. Legal. Quanto tempo tem, de verdade? Vontade. Mas esse slide mais um. Pode deixar que eu interrompo você. Vendas. Gente, vou começar pelo fim. Eu falei para vocês. O mais importante é vender. Se você está no começo, você está dedicando 80% do seu tempo à venda, a pergunta é, como eu adquiro mais clientes? Você tem que fazer essa pergunta todo dia, reservar os 20% do tempo para pensar, mais os 30% na área de vendas. Como eu trago o cliente? Como eu escalo? Vou tentar estratégia de parceria, vou tentar estratégia de inbound marketing, vou fazer cold call, agora eu vou testar inbound sales, outbound sales, vou contratar uma equipe de terceira de agendamento, vou fazer growth hacking, não sei o que vocês vão fazer. Testa, mas faz. Eu conheço muito empreendedor que fica apaixonado pela ideia, está super com medo e não sai para a rua vender. Se você no começo, antes da ideia, eu comecei a vender colaboradores, antes existia um portal colaboradores. 3 meses antes. A minha startup, antes que é o Captar, que é uma startup que eu, por acaso, vendi ela, quem pagou o projeto foi um cliente. Eu vi a demanda, pus num PowerPoint e vendi como se fosse um projeto. O dinheiro do projeto bancou toda a startup. Entrou R$120 mil ali, que foi o que a gente fez o projeto, e viveu por 4, 5 meses até conseguir rodar. Então é o seguinte, vender resolve todos os outros problemas. Tá? Então é o seguinte, você vai procurar um investidor também? Ah, que legal, você quer captar? Quanto você já vendeu? Putz, você quer contratar alguém melhor. Ou qualquer uma pessoa pode te ajudar. Quanto você tem em caixa? Ah, puta, não estou vendendo ainda, estou testando aqui o produto, ainda falta mais essa funcionalidade. Gente, não falta nada, falta bater de porta em porta, ligar para caraca. Ah, inclusive, esqueci de falar. Tá vendo esse link aqui, gente? Tem um curso que eu faço de startups B2B, tá? Eu sou mais da área B2B, vendas de empresa para empresa. Vira e mexe eu faço, inclusive devo fazer uma no Cubo em janeiro, mas pensei em fazer um webinar. Tive essa ideia hoje, o formulário é bem feio, mas é só para escrever nome, e-mail e tal. Quem tiver interesse, é um treinamento de 3 horas, bem dinâmico, e eu dou algumas dicas de venda para startups B2B. Já preenche aí, quando eu definir uma data, eu mando para todo mundo que preencheu o e-mail. E vai ser uma coisa online mesmo. Tá? Em janeiro deve ter uma presencial, no modelo de show. Então, gente, quando vocês tiverem problema, não sei se eu vou continuar empreendendo, você vai falar, puta, e eu ouço isso muito. Devia ter começado a vender, devia ter posto mais energia nas vendas. Por isso que eu coloquei, já falei. Todo mundo aqui já devia estar dedicado 80%. Eu não tenho perfil de vendas. Se viram. Não tem. O curso aqui começa com o slide que fala, vender é algo que se aprende. Eu prefiro uma pessoa disciplinada do que uma pessoa eloquente. O pessoal de vendas lá do escritório está vendendo melhor que eu falo muito. Os caras ouvem melhor que eu, o importante é ouvir. Então, gente, começa a vender agora, porque senão na hora que vocês estiverem lá com a grana acabando, no fim do mês, você vai falar, puta, devia ter vendido mais. Essa mensagem é a mais importante de todos esses slides, mesmo. Tá? Opa, pulou uma. Funding, todo mundo quer saber, quanto dá para pegar de dinheiro, como você pegou dinheiro, já peguei dinheiro, já peguei de investidor, já não peguei dinheiro, já fiz bootstrapping. Então é o seguinte, a maior mensagem que tem de funding é, se você estiver vendendo, o valor da sua empresa é outro, você vai entregar muito menos equities, ou seja, ações, cotas, por muito mais dinheiro. Tá? Hoje, na Colaboradora, a gente já diluiu 23% da empresa. E como é que foi? Primeiro foi no PowerPoint. Pô, tenho essa ideia, você quer investir em mim? Me ajuda a fazer essa ideia nascer. Os caras, pô, que ideia legal, pô, você é um cara que eu sei que trabalha bastante, então gostei da ideia, gostei do time, vou colocar dinheiro. E a gente levantou inicialmente 500 mil. Com esses 500 mil a gente fez o projeto, começou a rodar há algum tempo. Então, o que a gente tinha? Um PowerPoint e a gente foi vender. Agora, detalhe, o dinheiro mais fácil de pegar é o dinheiro do PowerPoint, gente. É o mais fácil, porque ele não te questiona, já vendeu, não vendeu, quantos usuários tem.
Não, eu tenho essa ideia. Mas as pessoas adoram comprar ideia, embarcam na ideia e é show de bola. Então é o seguinte, segunda coisa, o mercado está cheio de dinheiro. Cheio. Eu devo ter um e-mail de uns 100 investidores anjos, mas uns 100 fundos. Se ainda falar que é fundo gringo, é o que negócio. Os americanos, o pessoal de fora está comprando a rodo. O Brasil está barato, cara. Se eu quiser levantar 500 mil reais aí para os caras, o que é isso? 150 mil dólares? Troco do pão para os caras. Entendeu? Então, dinheiro não é o problema. O problema é gente competente e ideia boa. Segundo a Redpoint Ventures, está lá do vizinha de mesa, muito mais o pessoal competente do que a ideia boa. Porque um cara competente faz até uma ideia média explodir. Tá? Então, é muito isso. Então, qualquer negócio, vai para a rua, vende, mostra resultado, que o cara fala, mano, pega o meu dinheiro e vale. Beleza? Espero não ter estourado muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Prazer é compartilhar um pouco dessas vivências. Legal, Rogério. Aproveitando... Tem algum cliente que você, assim, um case que você queira comentar, alguém que você tenha atendido? Você comentou que as empresas são burocráticas, demandam muito tempo para uma decisão. Você tem algum exemplo aí que você queira compartilhar aí com o pessoal? Sempre que eu trabalhei também em empresa grande, veículo de comunicação, a burocracia é total, perda de tempo é enorme. Cita aí algum exemplo que você... Eu comecei a estudar vendas mesmo faz 3 anos, tá, gente? Porque precisava vender, eu era programador antes. E daí eu comecei a ler alguns livros, o Bíblia de Vendas, o Spin Selling, alguma coisa, e começou a ficar muito claro que a disciplina é importante. Então, eu começava muitas reuniões, antes da reunião, eu seguia uma regra básica, que é pensar na reunião, qual é o meu objetivo da reunião, o que eu vou falar, e no final, saída. E tinha um cliente que, como vários, você quer fechar, não, mas estou quase, não fecha, não fecha, fecha, não fecha. E daí, uma das questões para a negociação é entender as objeções, né? E daí, esse cara, ele tinha como objeção que ele ia ter que gastar um dinheiro com outro terceiro por causa de uma integração de sistemas. E o terceiro é um braço curto absurdo. Era um cara da TOTOS lá, um consultor TOTOS. Eu gosto da TOTOS, sou parceiro TOTOS. Acho um ótimo RP. Novamente, o problema são as pessoas. Mas esse terceiro aí, que era um consultor, ele era muito ruim, assim, estava enrolado pra caramba. Daí eu fui atrás de outro consultor qualquer, deu o máximo de informação para ele e fiz um orçamento. Quanto custa para fazer isso? O cara falou, não, eu faço isso por 8 mil reais, era o valor mesmo. E o cliente naquela negociação, mas vamos baixar o preço, não sei. Só que o problema não era o dinheiro para o cliente, o problema era o terceiro. Daí, preparado, fez as perguntas certas e ele fez o erro de colocar toda a diretoria na mesa. Quando você está na frente de outras pessoas, é complicado. E daí eu perguntei para ele. E daí ele soltou essa do consultor, e ainda não sei quanto vai ser o terceiro. E o oitavo mandamento da Bíblia de Vendas, que é um dos livros, fala arrisque, né? Daí eu olhei para ele e falei o seguinte, tudo bem, se o problema é terceiro, você está com medo de quanto vai gastar, quanto é o máximo que você poderia gastar com o terceiro? Uns 5, 8 mil reais, mais com isso e tal, só que eu não sei, o cara disse que não sabe quanto vai custar. Então vamos fazer o seguinte, se custar mais de 8 mil reais, eu abato a diferença do preço do projeto. E daí ele ficou sem disso. Só falta isso? Falta. E daí ele teve que fechar. Fecha. Também está fechado. Maravilha, legal, Rogério. Obrigado. Eu queria abrir aqui para o pessoal até saber, muito na do Rogério aqui, tem algum CEO que queira colocar, contar um pouquinho da história, do que vem desenvolvendo, até para análise da equipe aqui, entre vocês, alguém que, sim, temos 10 minutos, alguém que queira de alguma maneira mostrar o que está desenvolvendo, para análise rápida aqui do pessoal da bancada. Tem alguém que queira falar, alguém que queira... Por favor. À vontade, querido. Por favor. A casa é sua. O objetivo é justamente esse. Nada como empreendedor preparado. Isso. Já está até com o PowerPoint pronto. Boa noite, não é estar preparado, é preparado e cara de pau, né? Fale o seu nome, pode deixar aqui, fica à vontade. Tudo bem? Porque foi uma das primeiras coisas que foi falada aqui. Você tem um envelope com o nosso folder? A primeira coisa foi aqui. Arthur, a primeira coisa que foi falada aqui, até antes de começar a abrir, não segura o que você está falando e
Vamos falar. Então, você já começa com o tremedeira e vamos lá. Fala o seu nome primeiro, se Meu nome é identifique. Paganini. Nós temos um... Já está... Posso entrar aqui? Aí já é demais também, né? Tá correndo o tempo, hein? Tá correndo o tempo. Tem um folder. Só abriu. Nós somos do RTU. Ponto. Não tem PowerPoint, não. Aí eu falo para você ficar aqui do lado. Não, fica à vontade. Fica no meio aí. Meu nome é Henrique Paganini, eu sou o CFO, o Otávio é o CTO, nosso CEO está antes disso. O nosso aplicativo é uma ferramenta, um software de gestão para o mercado de arte e quem trabalha com arte. Museu, galeria, artista, arquiteto, moldureiro, na outra ponta, transportadora, despacho aduaneiro desse intercâmbio de obras, e a gente está pensando, já nasceu com o intuito de ser global, que o nosso mercado aqui no Brasil é relativamente restrito, mas mundial, você tem uma soma aí de, tirando o mercado esquisito também, que mesmo você participa, tirando o russo, algum desse pessoal aí, é um mercado global de 100 bilhões por ano, um mercado de arte. Então, o nosso software nasceu com essa ideia de integrar todos esses atores desse mercado. Já estamos com o site, o aplicativo já está no ar. Nosso CEO está agora em Bogotá, na Semana de Arte. Isso. Já valeu o dia, já. Isso. Então, o Douglas está em Bogotá agora. Amanhã ele sai de lá. Ele foi semana passada, que é a Semana de Arte de Bogotá, que é o segundo mercado da América Latina de arte. Amanhã à noite ele está indo para Nova York. Nós fomos selecionados pela Microsoft para trazer 2 HoloLens, que também das funcionalidades do aplicativo é você integrar tanto em VR como em HoloLens. Então, ele está indo para Nova York essa semana, também para bater na porta lá. A gente passou o último feriado mapeando Google, galerias em Bogotá. Então, foi em todas nessa semana. Nova York não vai dar para ir, porque só na área de Nova York são 800 galerias. Ele tem uma semana só. E está indo buscar o HoloLens para integrar com essa, para terminar a segunda parte aí que o Otávio está trabalhando. O maluco do negócio é ele. E temos integrando isso daí com a realidade virtual também. E eu ouvi de vocês agora que a gente já está no passo fora bater na porta. Você quer quanto por quanto? Não quero. A gente já teve a primeira rodada. O CEO viajando, qual é o business aí? Então, já tivemos uma primeira rodada de investimento também, com o mesmo valor aí de 500 mil. Estamos tirando leite de pedra com isso. O bloco já está na rua, já está funcionando. O Otávio vai fazer uma apresentação marota aí. Vou falar um pouco só sobre o que... Falar um pouco só sobre o produto em si, né? Para que ele veio, por que surgiu o RTU? Que o mercado de arte, apesar de ser algo muito chique, assim, ele carece muito de soluções de tecnologia. Hoje, eu não sou desse mundo, mas eu me surpreendi bastante como que era precária a forma que galerias e museus tratam o acervo deles, os dados que eles têm, né, que são muito valiosos. Desculpa que eu estou um pouco nervoso, que eu não sou programador e não costumo falar muito. Rogério sabe como que é, gente. Então, a nossa ideia realmente é trazer inovação, trazer tecnologia para esse mercado. Hoje, tem galerias gigantes que usam planilha de Excel para controlar um acervo de 10 mil peças. Assim. E toda vez que vai fazer uma exposição, é uma loucura. Então, a gente quer resolver isso. A gente quer ser um centralizador de conteúdo mesmo de arte. E não só sobre a arte em si, como toda a cadeia de arte. O transporte, o seguro, e até chegar na venda para a pessoa, para o usuário final, né, que seria o consumidor de arte. É isso que a gente está se propondo a fazer. Né? Parabéns.
Legal, gente. Olha, o nosso tempo aqui é curto, né? Enfim, Henry, fique à vontade de distribuir seu material. Otávio, agradeço pela presença. Henry, agradeço pela presença. Obrigado. Sucesso para vocês. Esperamos aguardar vocês porque a gente precisa absorver esse tipo de conhecimento que tem. E olha só, o espaço fica aberto também para compartilhar a experiência deles, a experiência de quem está aí no auditório também, que tem um cenário similar. O objetivo é justamente esse, que as pessoas compartilhem experiências e todos sejam felizes em seus negócios. Demais. Okay? Obrigado. Pena que o tempo é curto, senão você falaria lógico, mais. Senão eu não parava mesmo. Deixa aqui. Aliás, aproveitando aí a explanação aqui do Artio do Henry, né, eu queria até, o Rogério, o Robert, fiquem à vontade de falar um pouquinho, até o Arthur, né, o que vocês acharam do produto dele, é totalmente distinto de vocês, mas uma opiniãozinha também, o objetivo é justamente esse, né, o que vocês acharam, se está no caminho certo. Eu acho que o Rogério já falou um pouquinho aí de investimento, calhou muito do que o Henry comentou, mas, olha, como temos ainda mais 5 minutos, acho que uma colocação de vocês, o que vocês acham é muito importante para ele e para o grupo. O objetivo, lembrando, é justamente esse, compartilhar ideias. Primeiro, parabéns, deu sorte no CTO aí, o cara que entrega. A comunicação visual está muito bonita, parabéns. O pitch eu achei um pouco confuso, eu demorei para entender o que é. Acho que o legal de começar um pitch é começar o problema que você resolve, né? E daí gerar uma curiosidade depois de dizer como você resolve. Então eu demorei um pouco para pegar, mas para o final aqui eu peguei que vocês ajudam a galeria na parte de administração, isso. Assim, porque a gente faz isso, faz logística, faz isso e tal, mas ainda estava muito solto. Então, às vezes, eu mudaria isso no pitch, assim, sabe? Que problema eu resolvo, porque isso é necessário. Direto, né? Objetivo. E depois disso, como é que você faz isso? Porque senão fica um pouco descasado. Mas a parte visual está muito bonita. Todo pitch tem um início, meio e fim, você atropelou todas as etapas. Eu até agora não sei quanto dinheiro você precisa e qual equity que você vai me dar se eu for seu investidor. E você está na frente de eu sou um investidor em startups, e eu não vi seu pitch. Eu vi você falar do teu CEO viajando para Nova York 3 ou 4 vezes, que vai visitar galerias agora na Colômbia, sei lá onde. Na Colômbia, mas enfim, um pitch tem que ser muito objetivo, saber exatamente o que você quer e, como ele comentou, para que ele serve, qual o problema que ele vai resolver e quais as credenciais que vocês têm para resolver esse problema. Isso também vocês não deixaram muito claro. Né? Então, a gente quer saber qual o problema, quais suas credenciais e qual o tamanho do dinheiro para ajudar vocês a seguir em frente. Deu para entender um pouquinho do job to be done de vocês, que vocês estão fazendo. Eu percebi que vocês mudaram a marca, né? Vocês estão com uma marca nova, isso é um ponto positivo. Mas, como o Robert colocou aqui, eu senti falta, como no pitch você tem qual o problema que você resolve, qual é a solução que você entrega, quanto que você precisa, cara. Você tem que colocar isso num pitch, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Cara, eu preciso de 9 milhões. Você tem que colocar, de repente, tem um investidor aqui do teu lado e aí você perde uma oportunidade. Só para assinar o cheque. Vou falar no site. Ótimo. Tem cara que coleciona também, viu? Um ponto aqui é que é um pecado que eu cometia. Vocês estão tão envolvidos nisso que vocês têm o esclarecimento do contexto onde vocês estão, e aqui ninguém sabe do que vocês estão falando. Então, exatamente. Então, a tendência... É o que você falou, nossos mercados são esquisitos, ninguém conhece. Então, eu cometia o pecado com frequência de chegar lá, então, pô, isso aqui, esse índice de reciclagem aqui, o índice de aproveitamento, a categoria C das peças, e a pessoa ficava olhando e falava, o que esse cara está falando? Então, é muito normal, isso em qualquer mercado, tá? A gente, pelo hábito de conviver com aquilo, achar que em qualquer contexto que a gente chegar, a pessoa vai entender o que a gente está falando. Então, eu não tenho ideia do que é arte, então eu estou perdidaço na sua apresentação. Mas eu gostei agora lendo aqui, eu gostei muito da forma que você organizou o mercado aqui. Perfeito. Obrigado, gente. Sucesso aí para vocês, tá? Vamos aproveitar aqui o nosso tempo. Convido agora o Roberto Dannenberg, CEO da Pet Booking.
Ele cursou Administração de Empresas pela Faculdade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, CEO e idealizador do Pet Booking, que é uma plataforma online de agendamentos para setor serviços pet. O Robert também foi vice-presidente da Geo Eventos, empresas do grupo RBS com a Rede Globo, para o segmento de eventos. Foi presidente também e fundador da Expo Money, evento de educação financeira e investimentos, que em 2011 foi vendida ao Geo Eventos. Foi também consultor de fusões e aquisições da Votorantim Inventory Capital e presidente e CEO da Via Networks, provedor corporativo de acesso à internet, com IPO em Nova York no começo dos anos 2000. Da Namberg, que é investidor anjo, que bom, e também foi sócio fundador do grupo Fenasoft, que é o evento líder do setor de tecnologia da informação nos anos 90, onde foi o responsável pelo desenvolvimento de novos negócios, estratégias, vendas e marketing. Roberto, obrigado, por favor. Bom, boa noite, obrigado a vocês pelo convite, parabéns pelo evento. Bom, como vocês viram, provavelmente, se eu tivesse conhecido esses dois aqui antes, a minha vida teria sido muito mais fácil, né? Bom, eu tive uma carreira não muito linear, eu comecei, na verdade, igualzinho a ele, eu era um vagabundo, preguiçoso, e eu era surfista semiprofissional na minha juventude, e eu queria ficar a maior parte do tempo na praia, então eu comecei minha carreira, na verdade, organizando um campeonato de surf no Rio de Janeiro. E isso foi uma experiência como empreendedor incrível, porque eu não ganhava dinheiro nenhum fazendo o campeonato de surf, as inscrições eram para pagar os prêmios, e até que uma hora eu olhei assim, um cara com um isopor, ganhando uma grana preta, vendendo fruta, salada de frutas, vendendo água, refrigerante. Eu falei, puxa, eu estou no negócio errado, eu estou trazendo movimento e quem está faturando é o cara da barraquinha. E aí eu fiz um deal com o cara com a barraquinha, eu virei sócio das barraquinhas e acabei tendo algumas barraquinhas durante o campeonato de surf. Bom, eu nos anos 80 ajudei a criar a Fenasoft, Feira Nacional do Software, o maior evento do mundo de tecnologia da informação. A gente foi pioneiro em apostar em software e não em hardware. Na época só se falava em hardware e não em software. Depois disso, fui convidado para ser o presidente da Via Networks, que era um provedor de acesso corporativo. Tem algumas pessoas aqui que já me conheceram da época da Dial Data. Dial Data foi a segunda empresa a ser comprada no mercado de internet pela Via Networks, que era do fundo JP Morgan, e a ideia era consolidar vários provedores ao redor do mundo, e eu ajudei, eu tenho cidadania dupla, né? Eu sou americano e brasileiro. Então, eu ajudei a explicar para os investidores na Bolsa de Nova York como era o Brasil, como era a América Latina, e a gente conseguiu fazer um IPO muito bem sucedido no comecinho dos anos 2000. Depois eu fui ajudar o Grupo Votorantim, a família Hermílio de Moraes, separou 300 milhões de dólares e colocou num fundo de investimento deles, que investia em ciências da vida, biotecnologia e, por incrível que pareça, em mídia e eventos. E eu era o consultor, sócio, partner deles para mídia e eventos. A gente acabou não conseguindo comprar nenhuma empresa de eventos naquela época. O mercado estava muito apreciado e não deu certo. E essa foi a primeira experiência que eu tive mal sucedida. E como ele comentou bem aqui, eu sempre fui um cara muito bom de vendas e eu sempre me preocupei primeiro em vender bem todos os negócios que eu sempre tive presente. E foi interessante que nessa época eu resolvi montar um meu negócio próprio, sem investidores, sem sócios, sem ninguém, e lancei uma empresa e não sabia para que eu tinha aquela empresa. Foi uma coisa gozada, né? Eu estava meio perdido. Falei, vou montar a empresa e depois eu vejo o que eu faço. E foi então que o mundo me levou para o mercado financeiro novamente, através de um amigo em comum. A gente acabou montando a Expo Money e eu não entendo nada do mercado de capitais e acabei criando o maior evento brasileiro de educação financeira e investimentos. É claro que eu tinha um sócio que era um especialista, e ele vem da Bolsa de Valores, era o Raimundo Magliano Neto, e ele, por acaso, era o filho do presidente da Bovespa naquela época. E foi um evento que foi muito interessante, e aí um ponto que ele colocou, a questão dos sócios, né? Eu sempre busquei sócios complementares, né? Eu sempre busquei alguém que fosse um complemento, ou melhor do que eu em algum fundamento que eu não tenha.
E foi o caso do Raimundo Magliano, que me ajudou muito com a Expo Money. Eu era um especialista em eventos, mas principalmente em marketing e vendas, e aí a Expo Money virou um evento de tremendo sucesso. Eu brinco que nós éramos o Robin Hood da época moderna. A gente tirava dinheiro do Itaú, Banco do Brasil, CPFL, Braskem, Petrobras, Vale do Rio Doce, das áreas de relações com investidores. Usávamos esse dinheiro para oferecer educação financeira gratuita a toda a população, né? A maioria de vocês aqui certamente tem alguma formação acadêmica, administradores, marqueteiros, médicos, advogados, publicitários e por aí afora, e nenhum de vocês aqui nessa sala aprendeu a cuidar do seu dinheiro. Você não aprende isso. Você não nasce sabendo isso. E esse vem um exemplo que vem de família. E, às vezes, os exemplos familiares não são muito bons. Exemplo aqui do meu lado. Né? Ele contou uma história que é a história mais maravilhosa que o mundo pode proporcionar, que é uma pessoa que veio lá de baixo, praticamente uma pessoa sem nenhuma formação, e galgou o mais alto degrau de sucesso financeiro na vida. E descobriu rapidamente que o sucesso financeiro não quer dizer nada sem ter uma boa família, uma boa união da família. A família dele foi o que sustentou o negócio no momento das crises e formou jovens fantásticos que estão aqui dividindo com vocês um pouco da informação. Bom, a Expo Money vendi em 2011 a Rede Globo de televisão, junto com o Grupo RBS. A gente tinha a pretensão de construir a maior plataforma de eventos ao vivo da América Latina. A gente trouxe Lollapalooza para o Brasil, eu garanto que muitos aqui já devem ter ido. A gente trouxe Priscila, Rainha do Deserto, F1 Rocks. Primeira vez que o Eminem esteve presente no Brasil, fomos nós que trouxemos. Mas, enfim, o negócio não deu certo, né? Foi um fracasso. Rede Globo enterrou ali por volta de 200 milhões numa empresa que não decolou. E não decolou, é muito fácil falar depois por que não decolou, mas não decolou por questões, pessoas não eram um time, nós não jogávamos em time, era uma equipe desunida. Tínhamos um padrão de qualidade Globo na época que fazia com que o custo de produção dos eventos, que deve ser obrigatoriamente muito baixo para você poder ter a chance de ganhar algum dinheiro, e lá não tinha isso, tudo era mais caro, tudo era padrão Globo, e não deu certo. Eu fiquei lá 2 anos, eu tinha um contrato de 4 anos, eu tinha um pênalti grave por sair antes, acabei tomando uma decisão pessoal de sair antes, e a Globo me fez um retention lá, eu tive que ficar 1 ano sem poder atuar no mercado de eventos, e daí eu montei uma empresa, uma boutique de investimentos e consultoria, onde a gente fez vários investimentos anjo, várias consultorias de M&A e turnaround. Ano passado, eu tive uma situação a pedido de um fundo de investimento. Eu fui olhar uma empresa que estava franqueando uma marca muito interessante, e esse fundo ficou em dúvida se deveria ou não comprar essa empresa. Eles pediram a minha ajuda para eu dar uma olhada na empresa. Eu fui olhar a empresa e, enfim, acabei voltando com um conselho que era impossível comprar aquela empresa, porque um dos acionistas, por acaso, é um lobista envolvido tremendamente na Lava Jato, e o negócio não ia dar certo em função de que o dinheiro que estava alimentando o negócio era um dinheiro sujo, e não foi para frente. De fato, a empresa tinha, sei lá, umas 20 franquias abertas, hoje eu acho que só tem 1 ou 2 franquias. E daí surgiu uma ideia, que foi a ideia de lançar... na verdade, eu cheguei em casa um dia à noite, no dia seguinte, eu ia para Ribeirão Preto, onde moram os pais da minha esposa, e eu tinha esquecido de agendar o banho do cachorro. E tinha sido, nunca é minha responsabilidade fazer isso, mas naquele dia era minha responsabilidade de agendar o banho do cachorro. Entrei no Google, procurei, não encontrei nada, e fui impactado uma propaganda do Boa Consulta. E aí eu falei, pô, mas o que é o Boa Consulta? Deixa eu entrar aqui, eu olhei o que era o Boa Consulta. Eu falei, nossa, um agendador de médico. E aí comecei a pesquisar agendadores de banho e tosse e consulta veterinária, e não encontrei naquela época. Na verdade, encontrei sim. Tinha uma empresa em Londres que fazia isso. Tinha uma empresa na Itália
que também fazia algo parecido. Na verdade, eles faziam o chamado dog boarding, né? Que é o Dog Hero, Pet Anjo, né? Que são os agendadores que você agenda e o seu animal é cuidado por alguém numa residência. Não é um estabelecimento comercial. E aí eu lancei, o ano passado, o Pet Booking. Infelizmente, eu tive um problema de um câncer de pele, que me deixou 4 meses em casa, sem poder me locomover. Eu contratei o desenvolvedor que me enganou, não entregou o que tinha prometido, mas eu sempre faço de um limão uma limonada gostosa e arrumei sócios maravilhosos após isso, que tem uma plataforma gigantesca, que é o Beauty Date, que é o agendador de salões de beleza. Nós fizemos uma sociedade, hoje o Pet Booking ele é uma plataforma muito forte, com grandes investimentos, porque ele vem do mercado de salão de beleza. O Pet Booking, lancei ele no 4 de julho, foi provocativo mesmo, 4th of July, o dia da independência americana, porque eu pretendo ser a primeira startup brasileira a conquistar a solo americana e mostrar para eles como é que se faz agendamento online lá. Esse é um desafio que eu me coloquei e a gente está no caminho certo. Pet Booking hoje tem 18 mil cadastros de estabelecimentos, cerca de 50 deles já estão funcionando a pleno vapor, online. E é isso. Algumas coisas que os dois falaram aqui que eu queria compartilhar com vocês. Vocês, como empreendedores, eu vi que a maioria aqui é empreendedor ou que trabalha em empresas que são startups, a gente escuta muito não. Eu ouvi não várias vezes em vários projetos da minha vida. E eu sempre persisti, continuei acreditando nos meus projetos e eles todos foram em frente e, graças a Deus, até hoje eu fui muito bem sucedido em todos eles. Cometi vários erros. Eu não sabia, há muitos anos atrás, o que era um fluxo de caixa descontado, que é a técnica usada por todos os investidores para avaliar a sua empresa. Como ele disse, você está faturando, fazendo dinheiro, facilitem muito a precificação do seu ativo, né? A precificação do seu negócio, da sua empresa. Mas eu sou um exemplo de empresa que não fatura 0 e já tem um valuation de uma grana alta, e com investidores que já colocaram dinheiro. Os investidores colocam dinheiro em pessoas, em primeiro lugar. Tem que olhar para você, saber que você vai entregar um negócio de arte conforme você prometeu. Não prometa nem mais nem menos. Faça aquilo que está no teu plano. O teu plano não precisa ser perfeito, não precisa ter um PowerPoint maravilhoso, mas você tem que conhecer aquilo que você está falando. O que eu mais vejo nos empreendedores que chegam para buscar o investimento anjo eles não têm profundo conhecimento dos setores que eles querem atuar. Eles são muito rasos, né? Eles não foram no estabelecimento, nunca entraram numa galeria de arte, por exemplo. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas eu vejo vários empreendedores que nunca foram no negócio do cara. Eles inventaram uma solução nova, mirabolante, acham que vai valer $1 bilhão daqui a 5 anos, mas nunca tiveram dentro do estabelecimento comercial. Isso é muito comum. E aí, quando você faz qualquer perguntinha básica, o cara rateia e aí o investidor dá um passo para trás, né? Enfim, persistência é muito importante. Investidores buscam pessoas com talentos especiais, né? Tem pessoas maravilhosas buscando oportunidades, é o que a gente busca. Em segundo lugar, a gente busca mercados que sejam frágeis, que tenham alguma dificuldade que você pode entrar, né? Ele comentou aqui uma tremenda oportunidade que foi para ele e para a família dele, quando esse mercado se regulamentou. O que parecia que ia destruir ele, fortaleceu, ele virou um gigante global, né? Porque uma regulamentação que parecia destruir o negócio dele, ele estava prontinho, preparado, foi lá e atendeu, né? O mercado que eu estou com o Pet Booking, só para dar um exemplo, eu estou no mercado de O2O, né? O que é? Do mercado, empresas offline que precisam ir para o online. Tem um monte de empresas assim olhando isso. Então, o mercado de pet shops é um mercado de cerca de 50 mil estabelecimentos, mais ou menos, e 95% deles são pequenas empresas, formados de médicos veterinários ou pessoas como nós, que largam o emprego numa multinacional ou numa empresa, pega o seu fundo de garantia e vai lá e se arrisca a montar um empreendimento. Não tem nenhum conhecimento de gestão,
não têm nenhum conhecimento de marketing e muitos não têm menor conhecimento da diferença entre um chihuahua e um pastor alemão. Né? Essa é a realidade que a gente encontra. Então, enfim, se eu puder colaborar com vocês, estou à disposição. Faço parte também de um fundo bastante interessante chamado Bossa Nova Ventures. Estou eu, o Kepler e o Pierre Schirman. A gente aposta em startups bem no comecinho, investimentos entre 50 e 100 mil reais, para exatamente mostrar que é possível fazer um investimento anjo de forma profissional no Brasil. Então, a gente está indo bem, a gente está indo agora para a segunda rodada, está abrindo o fundo 2, já estamos numa captação e está indo super bem. Eu sou apenas um cotista lá, não palpito em nada, mas é um modelo em que eu acredito de pulverizar recursos em várias startups em segmentos diferentes. É isso. Obrigado pelo convite de novo. Imagina. E obrigado aos dois aí pela aula. Eu sempre gosto de perguntar do cenário econômico, Robert, você que tem bastante experiência. Né? Imagino que tenha muita gente aqui com aquela dúvida, empreendo ou não, vou em frente ou não. O que você sugere nesse momento de economia em transição, política, econômica, enfim? Dá um recado aí para o pessoal, o que você acha disso? Bom, eu sou um péssimo exemplo para todos vocês. Eu nasci em todas as crises. Primeira crise que teve mercado financeiro, 2003. Quem não se lembra dessa crise? Lancei o Expo Money. Quando é que eu lancei a Petbooking? Ano passado, no meio da crise. Eu adoro crise. Crise, muita gente diz que é um sinônimo de oportunidade. A crise é que permite uma pequena empresa surgir. Porque os preços estão menores, está todo mundo prestando mais atenção nos detalhes. Né? Quando uma época de bonança, e o nosso amigo aqui comentou isso para a gente aqui, acabou de falar isso, um exemplo. Estava o pai dele ganhando rios de dinheiro e tal. A gente não presta atenção nos detalhes. E é nos detalhes que mora o perigo das empresas. Então, eu sou um ótimo exemplo. Nasci num momento de turbulência. Eu acho que essa turbulência do mercado brasileiro nos prepara. Os executivos brasileiros são melhores do que os executivos europeus, porque lá há uma economia estável ao longo de décadas. Eles nunca tiveram hiperinflação, eles nunca tiveram os problemas que nós tivemos políticos e de corrupção, como nós estamos tendo aqui, passando por isso agora, exceto, né, Itália, época das mãos limpas lá. Mas, enfim, eu gosto de crise e eu acho que esse é um momento propício para surgirem novas gigantes nesse momento. Eu acredito muito em crises. Eu acho que é um bom momento para surgir. Você até comentou aqui do Raimundo Mogliano na Bovespa. Né? Magliano, é. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e fizemos vários eventos juntos, até porque eu trabalhei 16 anos na Folha de São Paulo e um dos projetos mais interessantes que eu ajudei a construir foi o simulador Folha Invest em ação. Basicamente foi concebido por uma equipe muito pequena numa época de crise, né? E o Raimundo foi a pessoa que nos auxiliou, sempre enfatizando o evento. Né? Esse Raimundo que você está falando é o pai do meu sócio. É o pai do sócio. Ele é o Raimundo Magliano Filho. O filho, mas, esse senhor que ele se referiu, o Raimundo Magliano Filho, é uma pessoa totalmente fora da curva. E só para me prolongar um pouquinho mais aqui, ele usou a filosofia para transformar a Bolsa brasileira. É verdade. Ele fez um programa de popularização da Bolsa. Sim. O objetivo era justamente esse, chegar em 5 milhões de investidores. Onde ele fez uma inclusão social das pessoas. A Bolsa de Valores não é para a gente fazer IPO e ficar rico. Não é isso. Bolsa de Valores é o melhor lugar para distribuir riqueza no mundo. Por que os Estados Unidos é o país que tem o maior número de bilionários, milionários da face da Terra? Porque a Bolsa de Valores tem esse papel lá. A Nasdaq, que é a bolsa do setor de tecnologia, assim como a NYSE, elas estão lá para fazer isso, elas distribuem riqueza. Lá é o local onde você pode ser sócio do Google, onde nós estamos. Você pode ser sócio da Microsoft, porque as ações estão em bolsa. Você pode pegar uma carona com isso. Então, bolsa é feito para distribuir riquezas. E isso, graças ao seu Raimundo Magliano, ele introduziu esse conceito de filosofia na bolsa, procurando espelhar isso. Infelizmente, o Brasil não deu tão certo na Bolsa assim. A gente não tem uma Bolsa para startups ainda coerente com o mercado que nós temos hoje. É muito difícil o financiamento empresarial no Brasil, taxas de juros muito altas, faz com que o cara mais conservador põe o dinheiro no banco e deixa rendendo, né? Não vai se preocupar em investir. Mas tem uma camada nova
os baby boomers lá, que ganharam dinheiro com os primeiros IPOs, as primeiras vendas de empresas de internet lá nos anos 2000, hoje são grandes investidores de startups. O Marcelo Lacerda, o Paulo Umberg, tem uma galera aí que na época pegou carona com a gente lá na época da internet, que ganhou uma boa grana, e hoje são esses investidores que buscam incentivar o investimento anjo. Perfeito. Aliás, o Folha Invest em Ação, que é um simulador do Grupo Folha, enfim, ele era um produto offline, era jornal, e ele migrou para o mundo online, e eu tive a oportunidade de estar presente nesse momento, e o Raimundo foi um incentivador muito grande aí. Enfim, Roberto, obrigado pela sua colocação. Eu queria abrir aí para o grupo, nós temos ainda uns 10 minutinhos, perguntas. Fiquem à vontade aí de perguntar para o Arthur, para o Rogério, para o Robert, e compartilhar ideias. Como nós temos ainda um tempinho, fiquem à vontade aí, do exemplo aí do Henry, né? Fiquem à vontade de perguntar, questionar e comentar o que vocês acharam aqui da colocação dos CEOs. Alguém quer fazer alguma colocação? Todo mundo tímido. Não. Não. Opa! Ó, legal. Que bom. Você acha que esse é um problema que o mercado veterinário tem? Ou é um problema que vocês já visam resolver no futuro, porque você já tem um valuation bem grande? Mas a empresa precisa de faturamento. Embora que muitas empresas, o Twitter, não tem faturamento nenhum e só cai, né? Como você acha que o futuro desse seu mercado, da sua empresa, e como você acha que o mercado pet está em meio ao seu trabalho? Boa pergunta. Obrigado por nos visitar nos eventos. Eu comentei que a gente tem 0 faturamento e eu não pretendo ter até o ano que vem, não preciso ter ele. A maioria dos empreendedores tem, às vezes, algumas visões de que o seu dinheiro vem de determinado produto ou serviço que você presta, né? Então, o pet booking ele não vai ganhar dinheiro só do agendamento. O agendamento é o menor dinheiro que tem ali. Então, eu estou com uma estratégia comercial agora. Como ele disse, estou vendendo a plataforma de graça, estou instalando ele nos pet shops, pretendo ter o maior número possível, e depois eu viro a chave e começo a faturar. Diferente do Twitter e de outros que nunca vão fazer dinheiro do modelo original do seu negócio, a gente tem uma estratégia para ir buscar o dinheiro, a gente sabe exatamente onde está o dinheiro. A gente só está caminhando até lá e a gente não precisa faturamento para chegar até lá. Só que a gente tem um objetivo muito claro. Eventualmente, a gente pode pivotar esse negócio e ir em outra direção. Também está planejado, também está preparado. Então, sendo bem objetivo, a gente acredita que o mercado pet é um mercado sólido, tem mais animais domésticos do que crianças hoje no Brasil. É um mercado extremamente fragmentado, tem 50 mil estabelecimentos, onde 95% deles são pequenos. Terceiro, o empreendedor, o empresário, o dono, ele não tem formação de gestão, nem de marketing, nem de vendas. Então, se você cria uma ferramenta de BI, CRM, que resolve esse problema, você tem um business. E quarto, não existe data, não existe informação sobre que tipo de cachorro, toma quantos banhos por mês, as raças, a informação é muito difusa. Então, tem uma série de informações dentro do modelo de negócio que a gente pretende monetizar no futuro. A gente não precisa monetizar agora, a gente vai monetizar ali na frente. Estou fazendo plataforma, estou conquistando clientes, vou faturar ali na frente. Tomara que eu esteja certo, posso estar errado. Então, você está investindo na Big Data. Você está reunindo todos esses dados com a plataforma na rua e, futuramente, você vai... Espero que você não seja concorrente. Estou fazendo exatamente isso. Na verdade, eu sou sócio da Adorável Criatura, que ela é um portal colaborativo de consumo. Nós somos focados na avaliação. Então, um Foursquare ou um TripAdvisor do mercado pet. Legal. A gente acompanha vocês exatamente por isso. A gente ficou meio em dúvida no início sobre a proposta de vocês, né? Porque nesse meio tem algumas outras startups, como tem um monte. Anjo, tem um monte. A Holly Pet. Tem um monte. O mercado vai ser muito competitivo. Quero ver quem tem fôlego, né? Isso é uma briga de grandes, né? Não tem pequeno.
Você não pode ser pequeno nesse mercado. Assim como no mercado de salão de beleza, que é gigantesco, não dá para ser pequeno. Você tem que ter caixa para aguentar fazer a plataforma estar distribuída no maior número possível de estabelecimentos, que é o que nós e alguns concorrentes talvez estejamos fazendo nesse momento. E tem grandes investidores por trás olhando quem performa melhor. Ele aqui me fez uma pergunta lá, mas por que você está fazendo? Como é que você conquistou já tanta gente? A gente está fazendo o trivial básico, está usando tudo. Big Data, a gente tem bases de dados, a gente tem gente na rua, a gente está fazendo online marketing, a gente tem blogueiras, a gente tem de tudo. Estou fazendo tudo, como ele também disse aqui, passa uma lição boa para todos nós, né? Testo, rápido, pequeno, funcionou, deu certo, continua. Não funcionou, shut down na hora, acaba, pivota para o outro lado. A gente não perde tempo insistindo no erro. Erra pequeno, rápido e cai fora. E estamos preparados para isso. Então, a empresa tem uma estrutura de capital, que é importante, para você tentar conquistar e ser o líder do mercado. Esse, infelizmente, na nossa opinião, hoje, é um negócio de o líder leva tudo. Não tem segundo. iFood. Quem é o concorrente do iFood? Rapidamente, quem me fala? Concorrente do iFood. Ninguém sabe. Então, já foi. Esses mercados, você tem que saber onde você está. O problema é que, às vezes, o empreendedor fica perdido, eles não sabem. Eu fui conversar com as duas meninas lá, a advogada do Holy Pet e a sócia que toca. Eu fui conversar com o Petitosa, o cara de Campinas. Legal, mas eles não perceberam qual o business. Eles fizeram um negócio de oportunidade. Eles não estudaram o mercado, não tem uma análise correta sobre o negócio deles. Esse negócio, só o líder vence. Não tem segundo, não tem terceiro, não existe. É assim no mundo inteiro, não é aqui. Se você quer entender para onde vai o mercado, olha lá para fora e vê quem está comprando grande parte dessas empresas. Você vai se surpreender com quem é o cara que está comprando essas empresas lá fora. Não é nada do que você possa imaginar. Obrigado. De nada. Boa noite, meu nome é Thiago Pereira, sou da Advisor BPO, outsource para startups. Minha pergunta é um pouco mais direcionada no sentido do burocrático, como foi mencionado, né? A respeito da criação, né? Aqui no mercado um pouco mais brasileiro, pensando no sentido de contrato social, vesting, contabilidade, tributos, como que vocês, no início, né, acredito que não seja uma especialidade de vocês, e vocês tiveram contadores aí, ou advogados apoiando vocês, mas para eles entenderem esse mercado de startups que é totalmente diferente de uma empresa mais tradicional. Primeiro eu vou desmistificar, é tudo igual. Tá? Abrir uma pequena empresa ou abrir uma startup é igual. A diferença é que o que torna uma pequena empresa uma startup é que realmente criou um modelo de negócio, um modelo de distribuição que é diferente. Então, assim, eu fui lá, peguei um contrato social, abri, tinha um termo de uso que é só um documento a mais, se eu vou pegar o investimento, assim como algumas outras, eu posso criar um term sheet, um VET e tal. Então, assim, gente, enquanto a gente é pequeno, o custo é muito pequeno. Tá? Então, eu tenho um advogado lá, eu decidi fazer um contrato anual, pago R$ 1.700 por mês, porque foi uma decisão da minha empresa, conheço um monte de startup que foi por projetinho, gastando 2.000, 1.000, conforme podia. E é isso, mas é um contrato social, um acordo de mútuo conversível, que foi o modelo que a gente escolheu para receber a captação. E é isso. Contabilidade, a gente usa uma contabilidade online, tem umas 3 ou 4, a gente usa a Agilize, está atendendo super bem. E uma outra empresa que ainda tem uma participação, a gente tem uma contabilidade mais convencional, que a gente gasta 3 vezes mais, eu falo, vamos mudar aqui para Contabilize, porque eles respondem no mesmo dia, são muito mais rápidos, cara, é muito melhor. Então, assim, eu acho que não tem esse ambiente todo, eu acho que é muito mais rápido. E a parte de impostos, enquanto se fatura muito pouco, se paga muito pouco imposto. Então, espero, na verdade, pagar muito imposto um dia. É um sonho. Se eu entendi bem sua pergunta, eu acredito na formalização dos processos.
Não importa a startup, ela tem que ter um contrato social bem feitinho, tem que ter o contador, tem que ter tudo. Investidores anjo, não sei se vocês sabem, tem uma regulamentação nova, o Temer acabou de aprovar uma regulamentação nova que nos protege. Qual é o problema do investidor anjo? Ele fica com medo de atingir o seu patrimonial de uma trabalhista que o empreendedor lá não pagou os tributos e cai no colo do cara que tem o bolso gordinho lá para pegar o dinheiro. Sei que eu já passei por isso. Então, a gente faz um mútuo conversível, um contrato de dívida conversível, que transforma depois em equity ou não, você toma uma decisão lá na frente. Mas eu acredito na formalização. Eu não acredito em empresas que estejam à margem da tributação ou à margem de qualquer coisa. Como ele disse, se você é pequeno, vai pagar pouco imposto, porque você fatura pouco. Mas tem que estar regulamentada, bonitinho, porque senão ninguém entra. Vou entrar aqui, o cara não entra. Ele precisa da formalização. A minha pergunta foi um pouco direcionada porque eu sou contador, né? E o nosso modelo de negócio é voltado para startups, né? E a dificuldade, geralmente, dos contadores tradicionais ou da contabilidade online é que os contadores tradicionais eles não olham para o produto ou serviço. Né? E, muitas das vezes, abrem as empresas erradas, no sentido de quando são empresas digitais, né? Ou de tecnologia ou inovação. O KNAI delas, eles não sabem nada. Exatamente. A maioria dos contadores não sabe te colocar no KNAI certo. Exatamente. Essa é uma dica boa. Bem que você levantou isso. A maioria das empresas de internet novas, as startups novas, estão com o KNAI errado. Exatamente. O cara coloca errado o KNAI de vocês pagam mais impostos, depois tem que mudar o contrato, fazer um novo contrato social, blá, 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 vai gastar um caminhão de dinheiro à toa. Exatamente. A maioria está errada, é verdade. Eu peguei umas 4, 5 assim. Exato. E nesse modelo de negócio que a gente vem desenvolvendo, né, a contabilidade online ela não tem um approach de atendimento personalizado, né? E os contadores tradicionais eles não olham para o produto como um todo, olhando todas as etapas de uma startup, desde a sua criação, desenvolvimento, prototipação, MVP e até mesmo a escalabilidade, né? Nesse sentido, a gente está fazendo agora, entrando no mercado mais forte, né, e conversando com os empreendedores, porque a gente demorou 1 ano, mais ou menos, para desenvolver algo, né, e entender todos os processos. Porque durante todo esse processo, a gente também percebeu que a gente tem problema com, não somente com a abertura, mas problema com sindicatos, enquadramentos sindicais também, que são todos feitos errados, né, nesse sentido. Né. Então, assim, foi mais direcionada mais para entender mesmo se realmente era uma dificuldade também de vocês que já estão mais fortes no mercado, né? E muito mais inteirados. Entender tributação e a lógica tributária brasileira é um exercício para muito poucos. Eu admiro muito você, porque é quase impossível, né? Mas, enfim. Mas ele fez um comentário importante. A maioria das startups está usando os contadores online. Ninguém está indo no tradicional, porque é 1/3 do preço, às vezes menos. Às vezes é 10% do preço, né? Eu hoje pago R$60 por mês. Isso vai mudar o negócio de vocês. E tem um player dele aí que é muito esperto. Mas a gente entendeu que... Ele aí, de contador, muito esperto. Ele vai dominar o mundo. O cara está vendendo vale-refeição já, só para você ter uma ideia. Eu conheço. O nosso modelo é mais direcionado no sentido de aproximar, né, os empreendedores de ferramentas para facilitar o seu dia a dia. E, nesse sentido, a gente também tem um modelo de escala, que hoje a gente tem um modelo de cobrar R$200 num produto mais personalizado, e a gente acredita que a gente pode chegar até 0, entendeu? Para escalar os empreendedores de startups. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais algum questionamento? Por favor. Obrigada. Pergunta para o Arthur. Arthur, como você teve a ideia de criar a associação e em que você se beneficiou ou em que o fato da associação existir beneficiou a sua empresa? Quando a gente começou aquele processo de mudança de mindset do consumidor, começou uma abordagem muito intensa da mídia para falar com a JR. E em muitas matérias a gente via que falar da JR era muito tendencioso. Então, a gente precisava de um discurso neutro. Inclusive, quando a gente fosse conversar com o governo, etc., a gente não podia estar falando de um benefício para a JR Diesel, a gente precisava falar de um benefício para o mercado.
E aí eu fui atrás de associações do nosso segmento. Eu não tive a intenção inicial de criar uma, mas assim como as outras empresas do segmento, as associações tinham o mesmo perfil. Então, ou eram associações / sindicatos focados em arrumar esquemas, ou era gente extremamente antiprofissional que se juntava para se proteger. Então, vamos evitar uma regulamentação, vamos evitar qualquer coisa, vamos deixar o nosso mercado como ele sempre foi. Quando eu vi que eu era o único maluco que queria inovar num mercado tão complexo, eu vi que tinha uma necessidade grande de criar uma voz nova para o mercado, porque as que eram ouvidas até então não eram respeitadas. Então, eu achei uma associação que estava desativada, que por coincidência era de um conhecido do meu pai. Aí eu pedi permissão para ele para assumir a presidência, etc. Reestruturei essa associação. E aí eu comecei a ir para cima de tudo quanto é tipo de entidade como associação. Eu tinha 3 associados, era eu, a Porto Seguro e mais 2 pessoas, mas tinha peso. Era o cara que estava no jornal toda hora e a Porto Seguro, que é a prova de bala, né? Se eu pensar em credibilidade. Então, isso abriu porta para caramba. A gente iniciou uma nova rodada de imprensa e de forma passiva até, porque a gente era procurado, porque tinha mais um cara que não era a JR falando do desmanche de uma forma extremamente estruturada e profissional. Então, a pegada inicial foi essa. E depois do sucesso de implementação da lei, aí a gente virou uma ferramenta para ajudar os outros desmanches a se estruturarem como nós fizemos. Obrigada. Mais uma pergunta? Boa noite, meu nome é Reinaldo Aureliano. Minha pergunta é para você, Arthur. Você falou de vários países que você visitou para buscar exemplos. O que a Alemanha te deu de exemplo e de lição? Porque é um país extremamente rígido em termos de peça. Eu trabalhei lá há muitos anos e tem muitas restrições com pneus, com motores, com tudo. Qual foi o exemplo e a lição que você absorveu para o teu negócio? O primeiro exemplo da Alemanha é que você não entra no desmanche de jeito nenhum. A minha sorte na Alemanha é que em 97 a Mercedes-Benz pediu autorização para a gente para trazer alemães na nossa operação, porque na época a gente ainda fazia reforma das cabines batidas. E eles estavam querendo entender, por algum motivo que eles não abriram, de que forma que a gente lidava com as cabines batidas. Quando eu comecei a pesquisar o mercado, eu descobri a MB GTC, que é o desmanche da Mercedes-Benz, em Stuttgart. E aí eu descobri por que eles tinham me visitado. Em 98 eles fundaram esse desmanche. E aí eu já estava me relacionando com a Mercedes-Benz do Brasil aqui para um projeto de renovação de frota. Eu falei, meu amigo, agora é hora de trocar. Mas o que foi interessante da Alemanha? Eles são um país de engenheiro, né? Os processos deles eram perfeitos, a organização deles era... Só que não dava dinheiro porque na Europa era difícil, muito difícil a questão da regulamentação deles, era muito rígida. Mesmo assim, a coisa tinha sua viabilidade. Mas uma coisa muito boa que eu aprendi, especificamente no desmanche da Mercedes-Benz, foi o sistema de classificação de qualidade das peças. Quando eu decidi... o modelo de ganho de escala do meu negócio era: eu não faço beneficiamento nenhum em peças e eu simplesmente classifico as peças em A, B e C. Na Alemanha eles tinham lá o Gold e o Brown. Não sei por que era Brown, mas tinha o A e B. A gente criou o C aqui porque a gente viu que tinha um potencial muito grande também de usar a base instalada de desmanches como ferramenta de logística reversa para o mercado de remanufatura que não vingou no Brasil por falta de logística reversa. Então a gente criou a qualidade C e hoje a gente senta com a BNT para transformar o que a gente criou em modelo, não regra, porque a BNT não fiscaliza, né? Mas é mais para as pessoas terem o que consultar para saber a metodologia de classificação. Mais alguém? Enfim, bom, o nosso tempo está se finalizando aqui. Eu queria até aproveitar, Arthur, o gancho, deixar um recado aí para quem quer empreender, uma dica, um conselho, enfim,
Alguma coisa que você queira falar para a pessoa ir em frente, não tenha medo, seja feliz, fature, enfim, seja... fique contente aí com o que você está fazendo e seja assim, uma referência para os outros. Por favor. Um minutinho para cada um, acho que dá para a gente finalizar. Não mergulhe em nada que você não tem paixão. Então, eu dei certo na JR Diesel quando eu consegui produzir essa paixão. Eu precisava produzir a paixão, eu dei um jeito lá. Mas eu era o cara totalmente fora do negócio, eu não entendia do negócio do meu pai, eu olhava muito superficialmente, eu era o cara da oposição. Quando eu consegui agregar essa paixão, eu, de repente, me tornei o especialista do mercado. Hoje, Costa do Marfim, Colômbia, Peru, são países que me convidam para ajudar a pensar a regulamentação local. Dá um orgulho muito grande ver tudo isso que está acontecendo na redução de crime, etc. Mas, antes de ser CEO da JR Diesel, eu resolvi ser CEO de mim. Eu resolvi desenvolver esse Arthur para que ele fosse um ativo muito importante. Então, até novidade, vocês não sabem ainda, porque vocês me convidaram como CEO da JR Diesel. O fundo de investimento que a gente vinha conversando fez a seguinte proposta: o principal ativo na nossa visão é o Arthur. Eu posso comprar você? E aí eu aceitei. E aí a ideia é uma mega startup agora, que não fala só de veículos pesados, fala também de veículos leves, mas é isso, eu fui CEO do Arthur. E aí, quando eu comecei a ver isso, eu também me apaixonei por mim e comecei a me desenvolver cada vez mais. Então, eu passei a ser um ativo, e aí eu sou um ativo universal. Eu sirvo na JR Diesel, eu sirvo na Porto Seguro, se for necessário, eu sirvo nessa startup agora que está nascendo. Então, invista em você e apaixone-se por você, porque o resto acontece. Legal. Robert, por favor. Arthur colocou muito bem, né? Você tem que estar apaixonado por aquilo que você faz. Eu sempre segui um lema meu, né? Eu nunca fiz nada pelo dinheiro. Eu nunca persegui a grana. Eu sempre persegui aquilo que eu gosto de fazer, que eu tenho paixão por fazer, que eu vou me dedicar por fazer. E eu sempre procurei estudar muito. Cada setor que eu estou entrando, eu estudo muito, eu me planejo, eu penso sempre em algo que pouca gente aqui pensa, em como sair dele sem me machucar muito. A minha filha está presente aqui, então eu posso falar isso. Quando eu me separei, eu também aprendi a desapegar de várias coisas, né? E de viver com meus filhos foi o maior desapego que eu passei na minha vida. Graças a Deus eles hoje moram comigo, part-time, mas você se desapegar das coisas também é muito importante. Tem algumas ideias que você não vai a lugar nenhum. Desapega, cara. Cai fora rápido. Tenha um plano de saída de tudo que vocês se meterem na vida, inclusive as relações pessoais. Sócios, por exemplo, como ele falou. Tem que ter um plano de como você se livra do sócio. E hoje, se ele não está no contrato social, como ele disse, você tem como se livrar. Então, as minhas lições são: nunca siga apenas pelo dinheiro, vá pela sua paixão, por gostar de fazer. Se desapegue rapidamente de projetos que não vão dar certo, você está vendo que não vai dar certo, saia rapidamente dele e procure focar, né? A gente tem uma grande dificuldade hoje em dia, com tanta informação que chega para a gente, que é ter foco. Então, eu sempre sugiro que as pessoas tenham bastante foco. Obrigado. Rogério? A minha dica vai para quem ainda está pensando em empreender, né? Foi uma das perguntas aqui, e segurei para não falar junto em cima. Mas é o seguinte, se você está pensando em empreender, para deixar o emprego, a minha sugestão é que não. A minha sugestão é o seguinte: quando você estiver empreendendo, você vai ralar pra caramba. É um fato. Então, começa a ralar agora que você está na sua empresa. Pega, constrói MVP, já tenta achar um programador, já tenta vender para alguém. Vamos imaginar que é um e-commerce. Que dificuldade tem para subir um e-commerce hoje em dia? Até com pouco dinheiro. Então, já sobe o e-commerce. Já tenta trazer gente para o seu e-commerce. Já tenta comprar produto. Já tenta anunciar no Facebook, algumas outras estratégias que você criar. Quando você estiver tendo ali, sei lá, 10 pedidos por dia, aí fala:
aqui tem mercado, aí eu vou mergulhar de cabeça. E aí você consegue decidir. Porque você já está acostumado a dar o seu sangue, você já está trabalhando até tarde, você já está buscando um sonho. Então você tem já algumas das características empreendedoras, como o próprio Senac diz, o Sebrae diz no Empretec, desenvolvidas. E você pode desenvolver isso ao longo para isso. Tá? Então, minha dica é, pular fora do trabalho? Não, faça em paralelo. Na hora que você tiver algo que você sentiu, que foi, aí você vai para de cabeça. Perfeito. Gente, queria agradecer muito a presença aqui do Arthur Rufino, CEO da JR Diesel, Rogério Nogueira, CEO de colaboradores, o Robert Dannenberg, do Petbook, e o Henry também, do Art.io, né? A presença de vocês. Cumprimentar aqui o Cláudio Roberto Bruni, amigo de longa data aí do primeiro CEO Startups. Espero que existam outros, com certeza vão existir. Todos estão convidados. Mais uma vez, agradeço aí a presença. Gente, não vai embora não, só queria fazer uma foto com todo mundo aqui para a gente depois publicar lá, tá bom? Wagner, me ajuda aí. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora é hora de todo mundo trocar cartão aí, fazer contato. Obrigado, gente. Esse aqui é para você.